Queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui, para esse nosso encontro que, creio eu, agora deve ser sempre constante, enquanto nós estivermos vivenciando essa questão que o Brasil está vivendo. Nós vamos marcar o nosso encontro aqui, para que a gente possa falar um pouco da palavra de Deus, para que a gente possa meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Amém? Então, quero desde já agradecer você que está aí junto conosco nessa transmissão. E nós vamos começar então essa nossa fala, esse nosso estudo hoje da palavra de Deus. E eu quero, neste momento, ler aqui com vocês uma palavra que está na Bíblia, na palavra de Deus, e gostaria que você, que puder, ir na sua casa, onde você está, lembrando que nós estamos agora na presença do Senhor, embora distantes, mas ao mesmo tempo muito próximos uns dos outros. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, você que puder, em Josué capítulo de número 1. Quero ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. E a palavra que eu tenho hoje para a nossa vida, nesta noite, traz como título o seguinte: a certeza do cristão, o Senhor está conosco. Diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades que nós viemos enfrentando, nós precisamos ter esta certeza de que o Senhor, Ele está conosco. Ele nunca nos abandonou, jamais Ele vai abandonar aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que amam a sua volta. Então diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo 2 até o 6, eu vou ler o 2, o 6 e também até o versículo de número 9. O versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Agora o versículo 7. Tão somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Curve a sua cabeça um instante. Vamos fazer uma pequena oração neste momento. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração a Tua vontade, que mais uma vez, ó Pai, o Teu Espírito Santo tenha livre acesso, ó Pai querido, no nosso coração e mente, para trazer sobre nós a Tua vontade, para trazer sobre a nossa vida a Tua palavra. E que nesse momento, ó Pai querido, de angústia, de muito sofrimento, de tristeza, de apreensão, que todos nós, ó Pai querido, venhamos vivendo, ó Pai, durante esses dias, que o Teu Espírito traga paz no nosso coração, pois assim diz a Tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor nos diz, o Senhor nos diz para que haja paz
no nosso coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Bem, nós estamos vivendo aí um tempo muito difícil, um tempo de muitas incertezas também, né? Em todas as áreas que nós possamos pensar, paira uma enorme incerteza, um medo que vem muitas vezes adentrando os nossos corações. Mas nessa noite, a palavra que eu tenho aqui para você é exatamente esta. Como cristão, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós temos uma certeza: o Senhor é conosco. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, quando o Senhor ele chama a Josué para ocupar a liderança do povo, uma vez que Moisés, o grande líder, havia morrido. E nós vemos que quando Deus chama Josué para esta enorme responsabilidade, a primeira coisa que Deus faz é encorajar a Josué. Por quê? Porque uma pessoa sem coragem, uma pessoa sem medo, uma pessoa, aliás, amedrontada, ela não anda, ela não rompe, ela para diante dos problemas, ela para diante das afrontas. Por isso, quando o Senhor chama Josué, o Senhor diz para ele: esforça-te e tem de bom ânimo, não tenhas medo, porque eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim também eu serei contigo. Nessas palavras nós vamos notar algumas coisas muito importantes para o ministério de Josué. A primeira coisa, o Senhor diz para ele: esforça-te. O que é esforçar? É empreender um esforço além do normal. Esforçar é procurar desenvolver um esforço além daquele que é o nosso cotidiano. E para que Josué ele pudesse realmente vivenciar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, para que ele pudesse experimentar realmente a presença de Deus do lado dele, a primeira coisa era se esforçar. A outra que nós vemos aqui é quando o Senhor também diz para ele, nesse mesmo trecho aqui: esforça-te, tem de bom ânimo, seja animado, tenha coragem, porque eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, o meu servo. Quando Deus fala para ele: eu serei contigo como eu fui com Moisés, isso coloca no coração de Josué uma certeza tão grande, porque Moisés foi aquele que Deus usou para abrir o mar vermelho, operar algo tão grande, tão imenso, operar através da vida de Josué um milagre que até então nunca havia acontecido e nunca mais houve. Imagine Deus abrindo o mar para que o seu povo atravesse, para que o seu povo não seja apanhado pelo inimigo. E na trajetória do povo pelo deserto, na liderança de Moisés, Deus alimenta esse povo durante 40 anos ali naquele deserto. Deus não deixa faltar nada para esse povo, mostrando assim a sua poderosa mão, mostrando que nenhum inimigo poderia realmente vencer a Moisés. E agora Deus fala para Josué: assim eu serei contigo. Querido, nesse momento que nós estamos passando, nós sabemos que o nosso Deus não é outro senão o Deus de Moisés, o Deus de Josué, esse Deus que nunca nos abandona, esse Deus que está sempre conosco. Por isso nós podemos confiar, esse Deus que opera maravilhas, esse Deus que não importa o tamanho do inimigo, todos são vencidos por ele, porque ele é o leão, o Deus insuperável, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Jeová Jireh,
aquele que provê para o seu povo o sustento, aquele que provê para o seu povo a solução para o problema, para a necessidade do seu povo. Então não importa qual seja a necessidade, ele sempre será o Jeová Jireh na nossa vida. Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, aquele que não há outro acima dele. Por isso, como igreja, nós estamos nas mãos de um Deus tão poderoso. Quando Deus chama Josué, ele faz questão de dizer isso para Josué: eu vou ser contigo, não temas. Assim como eu fui com Moisés. Em outras palavras, olha tudo que eu fiz através de Moisés e por Moisés. Sei que é difícil caminhar na liderança deste povo, mas eu vou estar contigo. Era isso que Jesus estava dizendo para Josué. Por que o Senhor diz para ele: esforça-te, tem de bom ânimo? Por que o Senhor procura animar Josué? Porque a caminhada não seria fácil. Aliás, o Senhor, quando Ele nos chama para a sua obra, Ele não promete vida fácil, Ele promete vitória. E uma coisa que eu sempre tenho dito, queridos, é que se nós quisermos vitórias, nós precisamos entender que também nós vamos ter lutas. O grande problema das pessoas, sobretudo até daqueles mesmos que se dizem cristãos, é que quando passam, quando enfrentam problemas, entram em desespero, acham que Deus perdeu, que Deus falhou na sua promessa. Mas eu quero dizer para você que não haverá vitória se também não houver luta. Nunca haverá um vitorioso sem lutar. Então as lutas, elas acontecem na nossa vida tão simplesmente para mostrar para nós que Deus é quem nos fortalece, é Ele quem levanta o abatido. Ele é o Deus que levanta aqueles que estão abatidos e prostrados, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Ele é Jeová Rori, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar na vida daqueles que confiam no Senhor. Por isso eu posso dizer, hoje, é simplesmente uma luta muito grande, é verdade, mas a vitória também será grande. Porque quanto maior o inimigo que se levanta, também maior será a vitória. Não sei se você, neste momento, se você quer uma vitória grande ou uma vitória pequena, não é verdade? Porque o nosso inimigo hoje ele é grande. O inimigo que nós enfrentamos hoje, ele é grande, mas o nosso Deus é maior. Quando eu falo de inimigo grande, a gente não tem como falar de uma grande vitória do povo de Deus sem lembrar, né, daquele episódio que envolve a vida de Golias e de Davi. Davi uma criança, Davi um menino, enquanto Golias era um gigante de guerra, um homem respeitado na sua época, um homem temido na sua época. Mas quando ele vai contra Davi, Davi diz: você vem a mim com todas as qualidades, você vem a mim com todas as suas características, você vem a mim com toda a sua fama, com varapaus, com escudo, com lança, ou seja, com armas apropriadas para essa guerra. Todos que olham para você temem, todos que olham para você caem diante de você amedrontado pela sua aparência. Mas você pode vir desta forma, você pode vir com todo esse terror que você mete nos seus adversários, mas eu, Senhor, vou a ti em nome do Senhor. Davi olha para o gigante e diz: eu sou o servo do Senhor, por isso eu vou a ti em nome do Deus Altíssimo, a quem você tem afrontado. Então nós vemos aqui, querido, que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, o que importa é que ele não está levantando contra simplesmente a nossa vida, mas ele está se levantando
contra o Deus Todo-Poderoso, aquele que não arreda pé de estar conosco, aquele que promete: eu vou ser o teu Deus, eu estarei contigo. Por isso o Senhor, ele fala para Josué, que seria com Josué assim como ele havia sido com Moisés. E aí ele faz algumas ponderações para com Josué. O versículo 7, por exemplo, o Senhor disse para ele: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, não pare, não fique amedrontado, não volte para trás. Esforça-te, dê o seu melhor, dê o seu melhor, faça o teu melhor. Envolva uma força além do normal. Tem de muito bom ânimo, porque o grande problema é que muitas vezes nós somos desanimados. A gente quer vitória, a gente quer ser abençoado, não é verdade? Mas a gente desanima diante das lutas, diante dos problemas. Não faça isso, meu querido. Seja animoso, seja animado, tenha certeza que o Senhor é contigo. Olha, não permita que nessa quarentena que você está vivendo, que a tristeza, que a depressão venha a ser companheira sua. Não. Dobre o seu joelho, ore, fique firme, sabendo que tudo isso vai passar, sabendo que o Senhor é contigo, sabendo que é Ele quem te fortalece. Como igreja nós temos um privilégio muito grande, um privilégio que muitas vezes nós não entendemos que temos Ele, querido. Sabe, é a segurança de que o Senhor, Ele é conosco. O cristão, ele precisa ter essa segurança, até porque se ele não tiver essa segurança, ele vai ser a pessoa mais triste, abatida do mundo. Porque o cristão, ele vai enfrentar lutas, ele vai enfrentar inimigos. Inimigos sobrevirão. Não tem como vivermos sem o combate, sem a luta. Mas o Senhor diz assim: em todas as coisas eu serei contigo. Por isso ele fala para Josué no versículo 7, tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. O que o Senhor está falando para ele aqui? Simplesmente tenha bom ânimo, tenha cuidado, esforça-te para cumprir, para viver a lei que o meu servo Moisés te ordenou. O cuidado que Josué tinha que ter para não sair da presença de Deus. A única coisa que ele tinha que se esforçar é para se manter na lei de Deus, para se manter na obediência. Quando nós somos obedientes, irmãos, nós trazemos a presença de Deus para estar conosco. Quando nós somos obedientes e o Senhor está na nossa vida, e o Senhor se alegra no nosso viver, na nossa maneira de viver, então quem é o inimigo que pode fazer algo contra nós? Eu me lembro aqui quando Neemias, ele olhando para o povo que estava acabando de voltar da Babilônia, alguns esmurecidos porque olhavam para a situação do povo e muitas vezes entendiam que eles não iriam conseguir romper ali naquele novo confronto que eles estavam tendo, uma nova vida que eles precisavam começar. E Neemias olha para eles e diz assim: olha, saibam de uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos fazer o Senhor alegre na nossa vida. Vamos fazer o Senhor feliz na nossa vida. E como que nós fazemos o Senhor alegre? O salmista Davi diz assim: o que darei eu por todos os beneplácitos que o Senhor tem feito na minha vida? Querido, quando nós ofertamos ao Senhor a melhor oferta que nós temos, que é um corpo em sacrifício vivo, puro,
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, este é o culto que Deus quer, este é o culto que Deus espera de nós. E quando nós apresentamos uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus, então nós somos fortes, nós podemos descansar no Senhor. Assim como diz o salmista Davi, num salmo que todos nós conhecemos, Salmo 91, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, querido, aquele que habita, aquele que mora, aquele que obedece, pode descansar. Neste momento, descanse. Vamos descansar na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é conosco. A única coisa que nós temos que fazer é sermos obedientes à palavra. Olha, querido, e nesse quesito eu quero dizer para você, o mal que está aí fora, rondando, o que nós temos que fazer com ele? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Se o coronavírus está neste mundo, é porque Deus permitiu, ele está aí. Há um propósito de Deus em todas estas coisas. E se Deus permitiu, o que nós temos que fazer? É aceitar essa permissão de Deus e tomar os cuidados que nós precisamos tomar, não desafiando aquilo que Deus está fazendo. Mas, como aconteceu por ocasião do Êxodo, quando o povo estava sendo liberto do Egito, do cativeiro lá no Egito, no qual eles haviam ficado durante 4 anos, manda pragas ali naquele Egito para forçar Faraó a ceder. A última das pragas que o Senhor mandou ali foi a morte dos primogênitos. E para que o povo de Deus não sofresse o dano, eles precisavam ficar em casa. A ordem foi: entre na tua casa, esparja o sangue nos umbrais das portas, mas fiquem lá dentro, porque quando o anjo da morte passar e ver a casa onde está aspergido aquele sangue, ali ele não vai entrar, ele não vai causar morte, mas em todas as outras casas, em todas as pessoas que estiverem fora, o anjo vai trazer a morte dos primogênitos, tanto de humanos como de animais. O povo de Deus obedeceu. Eles obedeceram e não foram atingidos por aquela praga. Ficar dentro de casa foi a segurança daquele povo, obedecendo uma palavra do Senhor. Então hoje nós estamos dentro das nossas casas, fazendo aquilo que nós podemos fazer, nos resguardando e, é lógico, dobrando os nossos joelhos e clamando periodicamente ao Senhor, porque Ele é o socorro, dele vem o socorro. Nós não precisamos de forma alguma ficar apavorados, mas nós temos que clamar e buscar o socorro do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. É o socorro bem presente na vida daqueles que, como Josué, entendem a ordenança. Sabe? Sejam fiéis, obedeça a minha palavra, ande, faça tudo conforme está escrito no livro. Faça tudo conforme o meu servo Moisés te ordenou, porque fazendo assim, você vai se conduzir prudentemente. O que é prudência? Cuidado. A gente precisa ter cuidado em viver a palavra do Senhor, em viver a vontade do Senhor. Então Josué, quando ele é chamado, o Senhor o encoraja e o Senhor mostra para ele as diretrizes que ele precisa obedecer para que tudo realmente venha dar certo na vida dele. Sabe, querido, uma coisa importante que nós vimos em toda a história do cristianismo é que quando Deus está conosco, Ele se revela. Ele se revela. Ele se revela como Deus cuidador.
como Deus que protege. O sucessor de Moisés foi um homem corajoso e perseverante, que demonstrou confiança diante das mais atrozes dificuldades que o povo enfrentou. Em consequência disso, suas ações imediatas conduziram-no à vitória. Por causa da coragem, porque ele confiou no Senhor, ele não parou diante de inimigos que eram maiores, inimigos que eram muito mais capacitados do que ele, mas ele viu todos eles caindo, porque era a promessa do Senhor. O Senhor dizia para ele: ninguém se susterá diante de ti. Ninguém, enquanto você for fiel, inimigo nenhum ficará de pé diante de ti. É isso que eu e você hoje precisamos fazer. Ser fiéis ao Senhor. Fiéis como? Obedecendo, ouvindo a palavra dele, entendendo que ele realmente é Senhor. Sabe, querido, às vezes a gente até fala ele é Senhor, mas quem está mandando em tudo somos nós mesmos. Às vezes quem manda em tudo, no nosso ânimo, no nosso estado de ânimo, quem está mandando são as circunstâncias. Não. Não é porque as coisas parecem feias, porque o inimigo parece gigante diante de nós, que nós vamos nos entristecer. O Senhor é Deus. Tudo é dele e por ele, e portanto nós podemos ficar tranquilos. Portanto, nós podemos ficar e aquietar a nossa alma. A gente às vezes até canta e ouve essa canção, né, que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Mas em alguns momentos da nossa vida nós não nos aquietamos. Nós ficamos inquietos. Sabe por quê? Porque nos falta o conhecimento de quem é o nosso Deus. É porque muitas vezes nós queremos ditar as regras da situação, mas ele está dizendo, ele é Senhor. Se nós chamamos ele de Senhor, permitamos que ele seja Senhor realmente na nossa vida. E quando nós permitamos que ele seja o Senhor, nós podemos ver então o quanto nós estamos guardados. Josué ouviu as palavras de Deus, ele sabia que as palavras de Deus eram uma garantia do cuidado de Deus na sua vida, era uma garantia de proteção e segurança para a sua vida, portanto ele não saiu da palavra. Houve muitos e muitos momentos que convidava ele a deixar a palavra, sabe? Assim como acontece comigo e com você, quantos momentos na nossa vida nos convida a deixar de lado as palavras que a gente ouve na Bíblia, as palavras que a gente lê na Bíblia. Quantos momentos, quantas sugestões malignas a gente recebe nesta nossa caminhada. Mas quando nós somos fiéis, nós não abandonamos o Senhor. Nós continuamos na presença do Senhor. Sabe, querido, isso alegra o coração de Deus. Se a gente diz, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, então façamos Ele alegre na nossa vida. Porque se Ele estiver alegre com você, ei, não tem inimigo que possa contra a tua vida. Sabe? Às vezes a gente passa por muitas lutas, muitos problemas, dificuldades, mas o Senhor, Ele é Deus para cumprir a sua palavra. Recentemente, eu vivi um momento muito difícil, eu e minha família. Vivemos um momento muito difícil, aterrorizante até, mas diante de todo aquele confronto que eu tinha, eu sempre guardava no meu coração uma certeza: o Senhor é conosco. Eu sempre, às vezes, na incerteza, porque na realidade, quando enfrentando aquela enfermidade, o Senhor Jesus, ele não me revelou dizendo que ia me curar daquela enfermidade. Não, ele não me revelou isso.
Mas eu sabia de uma coisa, o meu coração precisava estar curado. Se o meu corpo estava enfermo, o meu coração precisava estar curado, vivendo na integridade da palavra do Senhor.